Ok, gente amiga, gente querida, aquilo que você estava esperando, estamos de volta com ele, o Bizu estratégico, sim, Salabim. Vamos falar então como é que você calcula rapidamente uma raiz quadrada, vamos ver? É simples, extremamente simples. No caso, então, se você precisar, como aconteceu na prova do Colégio Naval de 2023, no meio das contas lá apareceu, por exemplo, calcular o valor de raiz de 6. Como é que você se livra dessa? Vamos ver? No caso, então, se tiver que calcular uma raiz quadrada de um valor n qualquer, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que está dentro da raiz, o n, o número que você deseja calcular, a raiz quadrada, e no caso mais o quê? Quem é o quê? No caso aí vai ser o quadrado perfeito que estiver mais próximo desse valor aqui de n. E isso então você divide por 2 vezes a raiz quadrada de quê? Como assim? Não entendi nada, prof. Te explico, não complico. Então, por exemplo, surgiu lá no meio da prova do Colégio Naval, você calcular a raiz quadrada de 6. O que você vai fazer, gente amiga? Você vai fazer o seguinte, para achar a raiz de 6, você vai pegar, então, o próprio 6, tá, que está dentro da raiz, e você vai somar isso com o quadrado perfeito mais próximo, tá? Raiz de 6, ela está entre a raiz do 4 e a raiz do 9. Ora, o 6 é mais próximo do 4 ou do 9, gente amiga? Exatamente, mais próximo do 4. Então, você vai pegar aqui o 4 e vai somar. E nesse caso, então, o denominador simples também, você vai pegar 2 vezes, no caso aí a raiz quadrada desse quadrado perfeito mais próximo, ou seja, a raiz do 4. E isso, então, no numerador vai dar quem? Tua nota em matemática, olha aí, é o 10. E isso, então, você vai dividir pelo denominador 2 vezes. A raiz de 4, que é 2, então, nesse caso, vai ficar 10 sobre 4. Ou seja, numa primeira aproximação, esse valor aí como sendo 4 dividido, ou 10 dividido por 4, 4 vezes 2, 8 para 10, sobra 2. Esse 2 que sobrou, bota um zerinho, 20. 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, essa raiz de 6, então, aproximadamente, o valor aí 2,5. Se você pegar aí a sua calculadora, você vai ver que é bem próximo disso, 2,6. Tá certo? Então, para uma primeira aproximação, ajuda bastante, certo? Pois é, mas onde é que pode mais cair isso daí? Olimpíada de Matemática, gente amiga. Também tem isso. No caso, uma das perguntas lá da OBM foi essa. Qual o valor dessas frações aí é mais próximo de raiz de 7? E aí? Tentou fazer? Pois é, então vamos conferir? Nesse caso, então, raiz de 7. Então, nesse caso aí, você vai pegar o próprio 7, vai colocar aqui como o numerador, mais a raiz quadrada, o quadrado perfeito, melhor dizendo, mais próximo do 7. 7 está mais próximo do 9 do que do 4, correto? Então, vou fazer agora 7 mais 9. E no meu denominador, 2 vezes o valor dessa raiz. No caso aí desse quadrado perfeito, 9. Então, o que a gente vai ter? 9 mais 7, no caso aí 16. E isso sobre o denominador 2 vezes. No caso, a raiz de 9, que é 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Ué, prof, não tem nas alternativas? Falhou? Falhou nada, rapaz. No caso, então, é só simplifica, não complica. Ou seja, nesse caso, então, sem deixar para depois, o 16 e o 6 são divisíveis por 10. E aí, sem deixar para depois, é simples, extremamente simples. Divide o 16 e o 6 por 2, e isso, então, você vai ter quem? O 8 sobre 3. A bola da vez, no caso, então, vai ser a letra C, a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Conhecia isso? Não? Então, diz para mim. No caso aí, curta, comenta, compartilha. Agora você sabe que vai dar pé. Sim, porque agora você tem Unipré. Um abraço e até!